Sétimos anos, boa tarde, espero que todos estejam ótimos. Estou gostando de ver a participação de vocês, mas ainda está pouco, porque eu conheço os meus alunos, sei que vocês são capazes, são inteligentes e podem fazer muito mais. Ao invés da gente atingir aí 70%, vamos atingir 100%. Nós estamos ligando para as famílias, pedindo a eles, a ajuda de estar auxiliando os filhos a desenvolver essas atividades, e se precisar da nossa ajuda, nós estamos à disposição de vocês, viu? Mas vamos participar, faça as atividades, envie para os professores, quem pegar os pets na escola, depois de respondido, entregar na escola, certo? Vamos orar ao nosso maravilhoso Deus, pedindo a Ele para nos abençoar com muita saúde, sabedoria, amor, alegria, respeito, compreensão, determinação, responsabilidade e muita proteção contra esse vírus. Amém? Bom, hoje a gente vai iniciar o quinto PET. A primeira semana inicia aí na página 103. O tema da nossa aula é barroco. Barroco, muitas vezes, quando a pessoa escuta pela primeira vez, logo já faz assim uma associação com toda a escultura feita de argila, de barro. Está equivocado. O barroco, na verdade, significa uma pérola defeituosa, irregular, com suas deficiências. E assim foi denominado um movimento artístico literário que surgiu na Itália no século XVII e que teve o seu auge no século XVIII, espalhando-se posteriormente para outros países da Europa e América Latina. Além disso, o barroco também se manifestou na literatura e no teatro. A arte barroca foi o estilo que sucedeu o Renascimento. O Renascimento, para quem não sabe, foi um movimento artístico literário que ocorreu no final da Idade Média, tá? E esse movimento, ele quis reviver a antiga cultura greco-romana. E nesse período ocorreram muitos progressos, incontáveis realizações no campo das artes, da literatura, das ciências, e ele conseguiu superar a herança clássica. Então ele passou a valorizar o homem e a natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. A Reforma Protestante diminuía o domínio da Igreja Católica, porque durante a Idade Média a Igreja Católica ela dominava muito, Infelizmente naquela época uma boa parte da população era analfabeto, não sabia ler e tinha a Igreja Católica como assim, um guia. E dentro da Igreja Católica estava já com algumas doutrinas que alguns religiosos estavam pensando muito, questionando muito e foram contra essas doutrinas. Aí houve essa reforma, que é chamada Reforma Protestante, que uma parte procurou seguir o que está escrito na Bíblia, ou seja, não ser guiado pelo homem, pela opinião de alguém, mas sim dentro da Bíblia, ter a Bíblia como. Depois da Reforma Protestante, a Contra-Reforma ocorrida no século XVI, a Igreja Católica perdeu força e apoio na busca pela retomada das ideias teocentristas. No meio de uma crise política e religiosa, surge o Barroco. A Igreja Católica, com o intuito de frear os novos fundamentos protestantes, buscou, através da arte, um meio de reafirmar os valores cristãos. A arte barroca, mostra que foi totalmente contra os ideais renascentistas. Portanto, o barroco, ele tem como característica
bastante assim detalhistas, dramáticas e expressiva que de alguma maneira mexe com o emocional do espectador. A pintura barroca assumiu características realistas e um ousado contraste de claro e escuro, a fim de intensificar a noção de profundidade. Além disso, a luz tem o objetivo de conduzir o olhar do espectador à cena principal, ao elemento principal. Um dos mais notáveis artistas desse período foi o italiano Caravaggio. Sua obra A Vocação de São Mateus reflete bem as características citadas anteriormente. Na escultura se evidencia especialmente a dramaticidade e a teatralidade das expressões, o movimento e a exuberância das formas. Na Itália, o trabalho de Bernini ganha destaque pela representatividade do estilo. Nós podemos observar aqui na página 104 essa escultura no mármore branco, né? A gente pode identificar todas essas características citadas na página anterior. Bom, na arquitetura, o barroco utilizou elementos para dar impressão de dinamismo, esplendor, grandiosidade, né? Tanto nas fachadas como também na parte interior das construções. Então, eles usaram elementos sinuosos, como os espirais e formas de contorno. Bom, eu creio que muitos aqui da turma foram a Diamantina no ano passado, ou até mesmo outras cidades históricas. E vocês, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho, refletissem e procurassem lembrar, né, dos detalhes que vocês observaram nas fachadas das construções, ou mesmo no interior das construções, para vocês identificarem essas características citadas aqui no nosso texto, na arte que vocês conheceram pessoalmente, né? Isso é um privilégio para poucos. Bom, no Brasil, a arte barroca permaneceu durante o período colonial, que muitos chamam a arte realizada durante o período colonial como arte colonial do Brasil. Não fala nem arte barroca, não, mas sim, era arte barroca mesmo. No Brasil, a arte barroca permaneceu durante o período colonial e serviu para facilitar o doutrinamento católico, além da decoração de igrejas. Na arquitetura, destacam-se as inúmeras igrejas em várias regiões do país, como, por exemplo, a igreja de São Francisco, na cidade de Salvador, Bahia, né? Que é uma igreja, gente, é simplesmente belíssima. O interior parece que a gente está no paraíso, mas o paraíso a gente ainda vai conhecer, só Deus sabe quando. Bom, e a igreja de Santo Antônio, na cidade de Cairu. Ambas são consideradas ricas expressões do barroco brasileiro. Gostaria que você se programasse, né, e planejasse aí com a família um dia vocês conhecerem essas igrejas e vocês lembrarem das aulas de arte quando vocês entrarem nessas igrejas. Bom, quanto à escultura, não podemos esquecer, né, do nosso grande Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, né? Que foi um grande escultor mineiro e arquiteto, porque além das esculturas, ele também projetou inúmeras igrejas que foram construídas na região de Minas Gerais, e entre elas nós temos o Santuário de Congonhas do Campo, que tem as suas obras, né, as esculturas maravilhosas representando aí os 12 profetas bíblicos, certo? Então, nós temos aí o que é arte sacra. Quem sabe falar o que é arte sacra? Né? Nós sabemos que sacra tem a ver com religião. Então, a arte sacra, ela representa uma forma de manifestação artística que está intimamente relacionada com a religiosidade e o sagrado, denominados de parâmetros litúrgicos, né? Ou seja, tudo aquilo que está relacionado à religião, as roupas, vestimentos,
tudo que é sagrado, né, nós podemos estar aí considerando como arte sacra. Destaca-se a arquitetura das igrejas e templos, esculturas de santos, painéis no teto das igrejas, pinturas, gravuras, afresco, que é uma técnica de pintura, vitrais, mosaicos, desenhos de passagens bíblicas, utensílios litúrgicos, vestimentas, né? Então, tudo isso está ligado à arte sacra. No Brasil, a arte sacra foi a primeira manifestação no tempo em que o país era colônia, sendo Aleijadinho um dos mais proeminentes, né, nomes da arte sacra no contexto do Barroco mineiro. Vale lembrar que a arte sacra, da mesma forma que outras manifestações artísticas, é um reflexo da história e cultura construída com o intuito de embelezar e trazer à tona a essência humana, tá? Então, eu gostaria de saber de vocês qual é a diferença aí entre a arte religiosa e a arte sacra, né? Às vezes a gente acha que não existe uma diferença, que arte religiosa e arte sacra é a mesma coisa, mas existe sim uma diferença aí entre as duas. Por quê? A arte religiosa, ela reúne obras artísticas de cunho religioso, representada por esculturas de santos, pintura e passagens bíblicas. Essa manifestação geralmente estão fora dos lugares de cultos rituais, ou seja, a arte sacra, né, é toda arte produzida para a arte religiosa, a arte religiosa é toda a arte produzida como forma de representar, né, o que é sagrado, né, tanto santos, pinturas de passagens bíblicas e tal, ou seja, tudo aquilo que está voltado para a religião, sim. Já a arte sacra é toda aquela arte que está sendo realizada para aqueles locais onde que vai ter ali uma celebração, os rituais religiosos, ou seja, onde que vai ocorrer as celebrações, né, os rituais religiosos. Ou seja, na minha casa eu posso ter uma arte religiosa. Já a arte sacra, onde que vai estar? A arte sacra são tudo aquilo que estão nos interiores das igrejas, né? Então, a diferença é essa, que a arte religiosa pode estar fora daquele contexto onde que ocorrem os rituais, as pregações, as celebrações. E já a arte sacra é toda aquela arte produzida para estar ali ornamentando aquele local, certo, meus queridos? Bom, temos aqui na página 107 uma curiosidade. Liturgia é um substantivo masculino de origem grega. O termo está relacionado ao serviço religioso desenvolvido por algum representante da igreja, né, como padres, bispos, apóstolos, e tem também aquelas pessoas que estão ali auxiliando, né, que pode estar fazendo essa liturgia, ou seja, aquela palavra, né, antes das celebrações e tal, ou durante as celebrações desenvolvidas, né, durante ali todo aquele momento religioso, certo? Bom, nós temos aí na página 108 a atividade onde vocês irão responder, tá? Eu gostaria que vocês lessem o texto mais de 3 vezes, se possível, e respondessem a atividade, e enviar para mim assim que vocês finalizarem. Eu quero falar mais uma vez que eu estou sempre à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode estar questionando, pode estar sim enviando mensagem para mim no privado, que não tem problema, eu dou esse direito para vocês, tá bom? E um grande abraço para todos vocês. Quero lembrar que eu vou estar fazendo a correção da semana 4 do quarto PET no grupo do WhatsApp, certo?